Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Além do Software, o videocast que fala sobre o cotidiano das empresas de tecnologia, conectando a nossa realidade com a sua realidade. Eu sou o Jonathan Santos, CEO do grupo TecnoSpeed, e no episódio de hoje a gente vai discutir como que a inteligência artificial está impactando o mundo das software houses e transformando a forma como nós trabalhamos. Vamos explorar como a IA pode acelerar processos, gerar novas oportunidades e como que as equipes podem se adaptar a essas mudanças. E antes da gente começar, aproveita aí, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa aquele like no vídeo, tá? Isso ajuda muito a gente a levar conteúdo a cada vez mais pessoas do nosso setor. Hoje eu vou bater um papo com o Rodrigo Palhano, esse cara que é o fundador da TecnoSpeed, um sócio fundador da TecnoSpeed. Ele junto com o Eric Almeida criaram essa grande empresa do desenvolvimento de software nacional. Hoje ele atua como vice-presidente do conselho de administração da empresa. É um grande entusiasta de tecnologia e inovação e tem se aprofundado muito em inovação. Então seja bem-vindo, Rodrigo. Prazer te receber aqui no Além do Software. Obrigado, Jonathan. Agradeço a apresentação aí. E sempre é um prazer estar falando para esse público, né, para o qual eu trabalho há tanto tempo, né? Não dá nem para falar quantos anos, né? Senão entrega a idade. Outro dia eu entreguei lá no fórum a minha idade, o pessoal até... entregou a idade, né? Mas cara, e com muita satisfação, assim, falar para vocês sobre inovação, e especialmente inteligência artificial, que eu acho que é um tema que está muito na moda agora e que eu estou pesquisando a fundo. Boa. Seguinte, Rodrigo, aqui ninguém escapa do nosso trote. Na verdade não é um trote, a gente convida os nossos participantes aí, estreantes no Além do Software, a compartilhar alguma situação inusitada, de preferência engraçada, que tenha vivido na sua carreira profissional, seja na TecnoSpeed, em outro local, pra gente quebrar o gelo um pouquinho do episódio, tá? Então, bola tá contigo aí. Tava pensando, né, que não tem, né, cara? Pô, minha carreira foi séria, não foi engraçada. Tá. Mas me ocorreram dois até. Vou falar um aqui rapidamente, se der tempo a gente fala do outro até. Teve uma época que a gente tava fazendo muita feira, né? Eu tava no Wi-Fi naquela época, lançando Wi-Fi e tal. Então a FISPAL é uma feira de food service, né? Então tem comida aiada para tudo que é lado lá. E o tradicional barril de chopp que a gente vê em quase toda feira, tem né? que ter, né? Sagrado. Chegou uma certa altura lá, eu tava com o Fábio e acabou o chopp, né? Tinha que trocar o barril. Aí, e aquele negócio de movimento e ninguém tinha tempo pra nada. O Fábio, você não troca, Rodrigo? Eu falei, deixa comigo. Aí fui trocar o barril de chopp, né? Sou especialista nisso aí. Exato. Manjo pra caramba. E aí naquela correria eu esqueci de desligar o gás, né, cara? Então, e fui puxar, a hora que eu puxei aqui, coloquei, cara... Parecia um chafariz, assim. Cara, os caras inauguraram um chafariz, viu? Que legal. Chopp pra todo lado, cara. No stand do vizinho, nos clientes. Mas inundou, assim, o stand todo. Resultado, teve que chamar uma faxineira pra de madrugada limpar, porque tava inabitável. Nossa, cara, cheiro de chopp Meu mesmo. Deus do céu. E quem desliga aquele chopp lá, cara? E continuar. Se eu não me engano, foi um segurança que chegou lá e conseguiu dar jeito. Olha o seguidão aqui, mesmo. Mexendo isso aqui, velho. Acho que essa é uma inusitada. Um dos perrengues, né, Rodrigo? Exato. Cara, acontece muita coisa, né, meu? A ideia do Além do Software é mostrar que as pessoas recebem o software lá, né? Elas usam o software e tudo bonitinho, tá? Mas por trás daquilo acontece muita coisa, cara. Uma empresa, né? Eventos, enfim, uma série de coisas aí no dia a dia. Obrigado aí por compartilhar. Depois a gente tenta pegar outra aí que eu fiquei curioso. Mas vamos lá. Agora indo direto para o assunto que nos trouxe aqui, que é inteligência artificial. Como eu disse, você tem se aprofundado nesse assunto, né? Está escrevendo um livro, finalizando um livro aí. Já conversei com você nos bastidores, em off um pouquinho. Estou curioso para ler esse livro. E tem tudo a ver inteligência artificial com criação de software, com a indústria de software, vou chamar assim. Existe já um termo novo aí, né, que é o software 3.0. Será que é isso? Eu queria que você trouxesse luz a esse conceito, né, de programação e esse conceito também de software 3.0. Joia. Esse é um conceito bem recente, tá? Que quem cunhou o termo foi o
Andrzej Karpathy, da Uber, engenheiro da Uber lá. Ele da Uber não, é da Tesla. Ele trabalha com aquele carro autônomo lá, os algoritmos lá. E qual que é a ideia dele, né? Primeiro ele faz um enquadramento histórico da indústria de software. E ele coloca lá o software 1.0 como o software tradicional que a gente conhece, que é feito pelo programador. Ou seja, o algoritmo é codificado por um desenvolvedor de software, por um engenheiro de software, uma equipe, né? Estou falando de maneira genérica aqui, mas é o homem que está ali codificando, certo? 1.0. Então, os nossos ERPs, por exemplo, que a gente desenvolve, software 1.0, certo? Que eu acho que é a indústria que todo mundo conhece, na verdade, né? Falou assim, como é que já está no 3, né? Qual que é o 2, afinal de contas? Eu tô aqui, mas tudo bem, vamos ver onde você vai chegar aí. Vai lá. Mas vamos lá. Não é tão complicado assim, não. O que é o 2.0? É o que está relacionado mais a machine learning, aprendizado de máquina. O que eu quero dizer? O que muda ali? Você não tem mais simplesmente o desenvolvedor codificando as regras. Você tem o cientista de dados. E a linguagem maior ali é a estatística, mais do que o algoritmo. E a base são dados. Então você vai fazer uma análise de uma amostragem gigantesca de dados e ele vai inferir a regra por meio dessa análise. Aplicando métodos estatísticos, você tem a resposta. Aplicando ali uma análise bayesiana, por exemplo, você consegue saber se um e-mail é spam ou não é. Não tem algoritmo ali, vamos dizer assim, if não sei o que, não é isso. É um cálculo estatístico, é um cálculo matemático que vai determinar o comportamento do programa. Entendeu? Tá. Então, isso é o que a gente entende por software 2.0. Já não é mais o programador. É um cientista de dados que está ali fazendo a coisa acontecer. Certo? Ele conversa naturalmente com 1.0. É o ERP que vai chamar, de repente, ali uma análise dessa para poder classificar uma base de clientes numa curva ABC, ou analisar a probabilidade de churn, ou fazer um forecast de vendas, né, com base nesse tipo de algoritmo. Deixa eu tentar trazer de uma maneira simples aqui, então. O 1.0, o programador, ele imputa tudo e o software só responde exatamente aquilo que ele imputou. Ele coordena o fluxo total. No 2.0, começa a ter uma interação um pouco maior entre eu não vou nem dizer o programador, porque não necessariamente é um programador. Geralmente não é. Ele é um cientista de dados. Um configurador de parâmetros ali, que a própria aprendizado de máquina vai trabalhando junto com ele. O programador já não dirige tanto o algoritmo, porque ele vai acontecendo ali dentro da máquina, né? Do processo de machine learning. Tá. Entende? Então é um processo mais estatístico do que algoritmo no sentido tradicional que a gente aplica no 1.0. Mais ou menos isso. Tá, legal. E o 3, então? O 2 já é... O 3, na verdade, é o mais simples, porque é a inteligência artificial já com redes neurais, LLMs, vamos dizer assim. E ele fala muito mais sobre uma mudança de interface. Eu acho que essa seria a melhor maneira de pôr, vocês já vão entender. Com as LLMs, né, com os GPTs, aí depois dos Transformers, a gente consegue conversar com a máquina em linguagem natural. Você não precisa mais de C, Python, Node, Delphi, nada disso. Você conversa com ela e pede, vamos dizer assim, para que ela produza coisas para você sem precisar saber Python, sem precisar saber Delphi, entendeu? Então, muda a interface homem e máquina ali, a própria linguagem natural. E, inclusive, fala. Né? Você pode programar falando daí. Entende? Então, esse é um grande shift aí, vamos dizer, na 3.0. Qual que é a consequência disso? Se a 2.0 restringiu o público programador, porque agora o cara, além de programar, na verdade ele devia saber matemática, né? Estatística, ciência de dados. Então isso afunila. O software 3.0 ele abre o leque, porque agora o contador pode ser programador, o marqueteiro pode ser programador, né? O usuário vira programador. Então, o usuário, por exemplo, que está usando o ERP lá, qual que é a interface dele? É uma interface gráfica ali, mouse, clique, botão, determinada pelo desenvolvedor de software que vai dar os botões na sequência permitida para que ele escolha o que fazer naquele momento. Ele não pode escolher uma tela que não existe. Concorda? Entendi. Concordo. Com a LLM, não, isso muda. Ele começa a criar a tela que não existe.
Ele faz demandas que o desenvolvedor não previu, porque ele vai falar em interface natural. Aham. Ele vai escrever ou falar por meio da linguagem do português. Legal. Vamos tentar trazer isso para um contexto mais para prática, Tá. no dia a dia. É muito comum hoje a gente falar de ferramentas de desenvolvimento low code, no code, até quase que como que ultrapassado já. Vou dar um pouco de contexto para você. A gente tinha algumas ferramentas, como por exemplo a própria Speedcase, que a TecnoSpeed começou, Sim, né? um gerador de código. Um gerador de código. Então você ia lá e gerava aquele código lá, Sim. mas a maneira de se comunicar com o gerador de código era o quê? Era um diagrama de classe, Sim. era um banco Tinha uma de dados. linguagem mais sofisticada ali. Isso, Ainda, né? que você de fato precisava ser Usava o ML, né? Exatamente. E para você saber o ML, pra você saber ali, você tinha que ter uma formação de programador. Sim. O que você está dizendo agora é que assim, cara, esquece isso aí. Agora você não precisa saber essa linguagem, mesmo que ali ainda já num alto nível, né? Você já estava Exato. numa abstração ali de código interessante. O que você está trazendo é qualquer pessoa mesmo que tem uma ideia, Uhum. eu quero fazer um app para, sei lá, controlar estúdios de gravação de podcasts. Sim. E qual que é a dificuldade? A dificuldade é controlar os horários, chamar os convidados, assim, assado. Eu falo isso em linguagem natural e a própria linguagem, e a própria ferramenta, ou sei lá o que eu esteja usando, Sim. vai cuspir ali um software, vai gerar um software. É isso. É quase isso. Eu acho que a gente caminha para um dia, talvez, a gente chegar bem próximo disso. Agora, a gente está cantando, né, que vai sumir o programador de COBOL e de Assembly faz quanto tempo? Bastante. E eles estão aí até hoje. É verdade. Então, a gente não vai ter uma migração assim necessariamente geral do 1 para o 2 e do 2 para o 3. O que a gente tem no futuro é um cenário híbrido, entendeu? Uhum. Que vai ter os 3 dentro da empresa. Agora, cada um no ponto que é mais interessante para a empresa. Então, entender a função de cada um e a melhor aplicabilidade de cada um é importantíssimo para você poder, vamos dizer assim, caminhar para um futuro em que o custo-benefício do teu software continue competitivo. Legal. Porque eles reduzem custo. E acho muito interessante esse ponto que você trouxe, Rodrigo, porque, cara, a gente está discutindo essa questão de o software tem que estar na nuvem há quanto tempo? Uhum. Há muito tempo, né? Sim. E eu vi várias empresas reescrevendo seus softwares porque ela precisava estar na nuvem. Sim. A argumentação para algumas foi essencial. A argumentação que eu quero dizer é o motivador. O que levou ele a reescrever o software e colocar na nuvem? De repente tem um planejamento estratégico que já estava olhando para o futuro. Conversei recentemente com o pessoal da Bluesoft e eles falaram isso. Olha, no nosso planejamento estratégico, era essencial estar na nuvem. E agora aplicar inteligência artificial para a gente é assim. Tanto que isso, a estruturação, a costura dos dados facilitou esse processo. Agora eu vi muita empresa também que começou a reescrever, gastou estufo de dinheiro e não conseguiu monetizar, rentabilizar esse software. E muitas delas chegaram à conclusão de que o melhor era ter um híbrido. Olha aí. Dizem, cara, não adianta eu ir tudo para a nuvem agora. Eu compensa ter algum módulo, né? Mobile, outro na nuvem, mas o back-office ali maior. Exatamente. Exato. Por questões de custo, por Sim. questões do mercado que ele atua, a forma de venda, enfim, cultural também. E pelo que você está falando, a forma de desenvolver software, ela também vai passar por esses dilemas, né? Tipo, cara, Com certeza, com certeza. eu devo chegar num modelo totalmente 3.0 ou eu ainda fico no 1.0, eu passo por um 2, como é que, né? Acho que essa é a discussão. Você tem que entender qual que é o potencial de cada um. Né? Tem coisa que no 1.0 é melhor, né? Que é a coisa mais transacional ali, que é determinística, que não tem muita variabilidade, uma interface mais flexível não adiciona muita coisa. Então, isso, do ponto de vista da custo-eficiência, é melhor que seja 1.0. Se você for fazer no 3, vai ficar caro. Entendeu? No 2, mesma coisa.
porque depois que você acertou o modelo ali em machine learning, cara, aquilo ali fica determinístico. Uhum. E ele roda em máquinas muito menores. Você rodar uma LLM, meu amigo, você precisa de data center, né? E para você rodar um algoritmo de machine learning, não. Entende? Depois que foi feita a classificação, ele roda tranquilo em qualquer tipo de máquina. Então, o que você consegue jogar no ML é bem melhor do que você rodar num chat GPT, por exemplo, para ele fazer cálculo matemático. Entendi. Agora, se você quer flexibilidade, né, você quer que um usuário com menos treinamento tenha um potencial maior, aí o 3.0... E onde que a gente acha isso? Dentro da empresa, em todo lugar. Porque os usuários são esse perfil. Né? Uhum. Então, o que eu entendo assim é que o 3.0 vai ser a interface. E ali por trás vai estar rodando 2 e 3. O usuário não está nem sabendo que está sendo disparado. Entendi. Você entendeu? Entendi. Vai ser mais ou menos assim. E aí você vai dosar qual parte desse sistema é melhor no 2, no 1 ou no 3. Mais ou menos por aí. Legal. Ou seja, o sistema realmente não precisa ser só um Não. modelo. A interface com o usuário tá lá codada hard-coded lá, né? Tipo, tá aqui, é esse padrão aqui. Exato. Mas ele fez uma pergunta, por exemplo, e aí lá por trás pode estar rodando outro modelo de software. Legal, muito bom, cara. Assim, quando a gente fala principalmente de inteligência artificial, tem uma série de desafios, né? Eu acho que se a gente for aprofundar em todos eles aqui, a gente vai, enfim, tem bastante coisa aqui pra gente discutir. Mas uma que você comentou falando, né, que começa a mudar os papéis e a inteligência artificial ela começa a deixar mais inclusiva a participação de outras pessoas no desenvolvimento de software. Sim. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais nesse aspecto. Legal. O que acontece? Hoje, quando você tem um pessoal, sei lá, o cara tá lá no RH, ou tá lá no financeiro, ou tá ali no marketing, e ele precisa de alguma coisa que demanda o pessoal de TI. Ele vai fazer um ticket lá, né? Fazer um request para a equipe. Né? Se chegar lá, eles vão falar para você, já abriu o ticket? Não é isso? E aí o cara se frustra, porque ele entra numa fila, e as prioridades da empresa podem não ser a dele, né? E ele vai ficar esperando aquilo ali por muito tempo. Quando ele tem acesso a uma ferramenta de software 3.0, ele pode se virar. Entendeu? Ele já não depende tanto do setor de TI para tudo. Então, eu acho que isso daí vai ser assim, abrir algo que está represado. E a gente vai ver coisas que não dava para ser feita começar a ser feita dentro da empresa. Então, eu acho que esse ganho aí para esse tipo de profissional vai ser gigante. Legal. E você tá com um ponto aí que eu acho que ele é muito pertinente, porque você deu o exemplo da área de TI. Sim. Mas, facilmente isso se aplica ao pessoal lá do gestão de pessoas que precisa do marketing, do endomarketing. Exato. Mas, na verdade, mesmo processo. Sim. Não, vou abrir uma demanda aqui pessoal de marketing fazer. Não, peraí. Será que você precisa abrir essa demanda pessoal de marketing ou você tem essa ferramenta aqui que você pode utilizar se vira, né? e você se vira? E isso também muda um pouco até a responsabilidade, né, daquele setor. Exato. Por quê? Porque, de certo modo, abrir a demanda para um outro departamento de TI acaba, ou de marketing, um outro departamento, acaba também sendo, ou podendo ser uma muleta. Sim. Né? Tipo, eu abri lá, pessoal, daqui 3 meses eles vão entregar, daí eu continuo tal processo. Agora, quando você passa a ter a ferramenta... você começa a abrir também margem para o cara produzir peças de marketing que não seguem os padrões da empresa, né? Também. Ou um software que vai ferrar com a segurança. Aí o que eu falo? O que deve acontecer agora? O pessoal que desenvolve software mesmo, o desenvolvedor ou o cara do marketing que faz marketing na unha mesmo, eles vão começar a construir os tijolos que esse pessoal vai usar, que são as salvaguardas ali, são prompts que vão ser chamados, vamos dizer assim, para um cara que quer escrever um artigo. Ele escreve um artigo lá, manda um prompt, aí a gera, aí você submete para esse validador que quem escreveu foi o cara do marketing. Sim. Aí ele pega os problemas, entendeu? Sim. Então, esse cara vai programar o prompt num segundo nível. O desenvolvedor de software é a mesma coisa.
Ele vai criar lá os agents.md, né, vamos dizer assim, aquele arquivo que tem o padrão de trabalho da empresa, né, que vai rodar um linter ali, ou qualquer tipo de validação prévia, né, para poder aceitar aquele tipo de código, ou até para validar a funcionalidade do que o cara está criando, se não compromete segurança, esse tipo de coisa. Então, vai ter pessoas trabalhando na construção desses tijolos, que é uma camada à prova de, vamos dizer assim, perdão da palavra, cagada. Cara, mas você falando assim, eu tô viajando aqui, né? Porque muda muito a maneira de trabalho, de fluxo nas empresas, do fluxo de trabalho, das competências e da interface mesmo entre setores e como esses setores vão interfacear. E não necessariamente só o que a gente entende que é a criação de software hoje em dia, que qual que é o software? É o software RP. Não, mas é o software que gera peça de marketing, é o software que gera, sei lá, contratos. Exatamente. Crítica de contrato. Eram coisas que não eram feitas antes dessa maneira, né? Então você cria um novo mercado até. Acho que agora também é importante se atentar, o produtor de software de fato, o quão simples é a solução que ele está entregando. Com certeza. Porque se o cara puder fazer lá, se o cara do RH puder fazer por conta, por que ele vai pagar para usar teu software? Então ter atenção com isso daí é importante para não sair do mercado por obsolescência, né? Mas eu acho que vai abrir mais mercado novo do que vai reduzir, né? Eu acho que vai ter mais demanda por desenvolvedor que vai fazer essa parte dos tijolos para garantir que o usuário não faça coisa que vai comprometer, né, os processos da empresa, do que eles vão ser substituídos pelos cursors da vida, aí, pelos agentes de desenvolvimento automatizados. Eu acredito mais assim. Você começou a chamar a questão dos prompts. A gente vai entrar nisso, mas eu quero segurar um pouco, porque ainda tem alguns pontos aqui que eu acho que são importantes. Você também comentou, falou, peraí, mas começa a gerar algum software que pode infringir uma regra de segurança. Sim. Quais os perigos, né, ou quais os cuidados você destacaria? São muitos, mas quais os cuidados você destacaria para essas criações de software com inteligência artificial já nesse nível 3, vamos chamar assim? Olha, a gente precisa entender que como que a inteligência artificial gera código. Ela se abastece de bases de dados na internet, tipo GitHub, que foi comitado de desenvolvedor de todo mundo ao longo da história do GitHub, e de outras fontes, Stack Overflow e tudo mais. Então ali vai acontecer de ter bug. Entendeu? Então ela aprende com bug. Ali tem erro de segurança. Então quando ela vai gerar, ela não sabe separar muito bem isso. Entende? Então assim, você ter um mecanismo de validação, seja um human in the loop, um desenvolvedor que vai olhar para aquilo e ver se realmente não tem problema, ou ter salvaguardas, né, fazer isso rodar em container em vez de algo que possa comprometer, algo que você consiga dar rollback, né? Aí você pode dar mais liberdade. Mas do contrário, se você for envolver dentro de processo que é mais crítico, você ter ali um guardrail, alguma coisa para proteger, seja um humano ou seja um próprio algoritmo, um prompt que vai varrer aquilo ali para identificar potenciais de segurança, é imprescindível. Tá? Ou seja, a estrutura de compliance das empresas, ela vai também ter que se readequar a essa nova, de IA, é isso aí. Essa nova realidade. Né? Sem dúvida. Porque assim, fala de segurança, a gente está suscetível ou tentar ser prático aqui para a gente não enrolar muito, né? Mas como é que um desenvolvedor de software ele desenvolve software hoje? Eu acho que é quase impossível alguém não consultar a internet para... Hoje não, antes da IA ser tão popular. Stack Overflow. Stack Overflow, dicas. Na minha época tinha dicas de Delphi lá, tinham 1000 dicas de Delphi. Você ia lá, copiava aquela dica, aquele código. Como é que eu valido o CPF? Você copiava aquele código lá, botava no teu software, compilava. Compilou, faz um teste, gerou, legal. E muitas vezes você nem entendia exatamente tudo que estava acontecendo. Era mágico, né? Colocou ali, funcionou. O que eu tô querendo dizer assim? É lógico que grande parte dos programadores, ele pegava aquilo como uma inspiração, olhava, legal isso aqui e tal, mais criterioso ali, um pouco mais sênior, mas você pega um cara, um assistente,
Se compilasse, beleza. Se não compilasse, ele não sabia nem resolver. Cara, não sei onde está o erro. Mas ali podia ter também uma Sim. brecha de segurança, podia ter N questões, né? Com certeza. Isso se aplica a tudo, não é só software, né, Joe? Por exemplo, você vai pegar um contrato. Você vai pegar um usuário e pedir para a inteligência gerar um contrato. Você não Sim. vai passar num advogado isso depois para ver se não tem jurisprudência inventada ali ou qualquer coisa, assim, um artigo que fere a lei? Pode ter. Então, em qualquer área, não é só software, qualquer área que você for aplicar, saúde, direito, contabilidade, você calcular tributo errado. Outro dia eu vi uma menina que foi para Porto Rico, chegou lá, não sabia que tinha que ter passaporte. Por quê? Porque ela confiou que a LLM falou que não precisava. Ela perdeu o voo, perdeu a viagem, perdeu tudo. Então, assim, ela não é confiável desse jeito. Uhum. Então, é assim, você tem que entender onde você está pondo. Se não tiver consequência séria ali, a produtividade for mais importante, cara, larga o freio de mão e deixa acontecer. Agora, se tem consequência, meu amigo, aí é melhor você ter as salvaguardas, os mecanismos. E aí que eu acho que os desenvolvedores mais sofisticados, os marqueteiros, os advogados, vão escrever esses prompts de salvaguarda, porque o usuário comum não consegue. Ele pode até conseguir, mas vai ser bem perigoso, né? Eu não confiaria. Mas eu acho que a gente vai ver, já tá vendo uma inundação de software surgindo a todo momento e sendo criado assim, né? Vamos pegar o nome de ferramentas aí hoje em dia. Do Lovable da vida. Sim. Gera código. Já entra lá, o próprio ChatGPT, você entrar e pedir para ele, né? Eu fiz isso aqui, agora gera um código para mim. Ele vai gerar um código para você. Sim. E daquilo você pode compilar lá e gerar um aplicativo e soltar na internet. Pode. Se não tiver consequência séria, né, para o teu negócio, às vezes é um cara que está fazendo um teste ou uma startup nova, né? Acho que aí são ambientes menos arriscados, né? Então, aí eu acho que isso vai fluir muito bem. Mas do contrário, não. Eu acho que aí você realmente tem que ter salvaguarda e ter gente que de fato conhece do leriado ali para poder fazer essas redes de proteção aí. Agora eu queria entrar nessa questão, né, dos prompts. Porque a gente está vendo nesse momento, e aí nesse momento, tô dizendo, aí evolui muito rápido, né? A gente pode estar gravando aqui, falando esse conteúdo, daqui 2 semanas a coisa evolui de um jeito. Já sai um GPT-6 aí, bagunça tudo de novo. Exatamente. Mas o fato é que eu tenho percebido uma evolução na forma como as pessoas estão já consumindo os prompts, ou utilizando os prompts. A primeira coisa, né, foi a brincadeira ali com o ChatGPT, você começar a perguntar coisas básicas. Né, quem foi Ayrton Senna? E ele respondia errado ainda. Eu vi uma vez um vídeo falando sobre isso. Mas, e um comércio também de prompts. Comércio no sentido de, você quer fazer... um storytelling sobre não sei o que, usa esse prompt aqui. Então as pessoas começaram a criar esses prompts e até comercializar. Como que você está vendo essa evolução dos prompts? Onde você acha que isso vai chegar, né, em termos de prompt mesmo? O prompteiro. E quando eu falo prompt, é aquele cara que entra lá e dá o comando lá para a inteligência artificial. Olha, o prompt é a nova interface, né? A programação é feita por meio dele, né? Prompt é a linguagem de programação das LLMs. Né? Então, ela reduz a necessidade de conhecimento por ser linguagem natural e pode ser, inclusive, falada. Então, só para contextualizar. Agora, a forma como se constrói os prompts tem mudado por 2 motivos. Primeiro é a sofisticação ou a arquitetura, né, vamos dizer assim, das LLMs que vem mudando. Então, o prompt que funcionava bem no ChatGPT 4 não funciona no 5. A gente está tendo esse tipo de coisa agora. A OpenAI soltou um vídeo essa semana agora explicando como refatorar os prompts para poder usar melhor, né? Porque o pessoal estava falando que o GPT-5 não está funcionando da maneira que esperava. Então ela falou, olha gente, aqui agora o prompt tem que ter essa estrutura aqui para tirar melhor proveito. Então ele está dando mais, vamos dizer assim, controle para o prompteiro.
começa a sofisticar também, né? Porque agora não é só escrever. Então, assim, ele fala, olha, se você quiser que esse trecho aqui seja rodado com pesquisa mais profunda, você sinaliza assim. Entendeu? Agora, nesse trecho aqui, você quer que seja rápido, sinaliza assado. Aqui você quer que ele tente até conseguir, ou você quer que ele desista em algum momento? Então, você vai começando a complicar um pouquinho, né? O prompteiro que não estuda isso, já vai ter resultado pior de um cara que se aprofunda um pouco. Nada complicado como um algoritmo de Delphi, assim. Sim. Não está nesse nível. Mas ainda assim, você já está vendo, notando que está sendo sofisticado. Então, a mudança na arquitetura das LLMs está provocando mudança no que é o prompt e na expectativa que você tem do prompteiro, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que esse é um fator. O outro é a sofisticação dos prompteiros também, porque agora começa o quê? O desenvolvedor de software começa a usar o prompt também, um cara que já sabe de arquitetura, que sabe de engenharia mesmo, né? E aí ele, no trato com o prompt, ele vai elaborando maneiras melhores de tirar proveito do prompt. E isso também vai modificando, né, como se faz prompt. Eu lembro que logo que eu peguei, né, a primeira vez para fazer prompt, eu percebi logo ali que contexto era tudo. Então, o que eu fiz? Eu peguei um prompt para gerar contexto e construir. Então, olha, eu vou fazer um prompt que vai gerar um documento visão. Por quê? Porque eu sei que se isso aqui der contexto, o código sai melhor depois. Em cima do documento visão, eu quero que você especifique os requisitos, exploda em diagrama, faça fluxo. Porque eu entendo que se tiver bem reportado o que eu quero da máquina, o código depois em Python, em Node, ele vai sair muito melhor. Isso para mim ficou claro de começo. Por quê? Eu tô, sei lá, 30 anos na área, né? Então eu sei como é que as coisas funcionam na cabeça da máquina, mais ou menos. E agora o cara que é prompteiro de primeira viagem não vai ver isso nunca. Então, no primeiro momento, cara, eu quero um jogo da cobra em Python. Esse é o prompt. E agora não, você está especificando. Eu quero que exploda. E aí a mãe não vai perguntar, né? O que é o jogo da cobra? Ela vai deduzir o que é o jogo da cobra e vai soltar um jogo da cobra. Ela nunca fala não sei, né? Exatamente. Então, essa parte desse contato dos engenheiros de fato, que vão pegando a experiência, né, deles e transformando em recomendações de prompt, vai mudando também o que se espera do prompteiro. Logo no comecinho já soltaram lá o engenheiro de prompt. Né? Olha que nome bonito para um prompteiro, né? Você tem que aprender engenharia de prompt. E é aqueles cursos, e vende curso. Então, exato. Agora estão falando que engenharia de prompt já não serve mais, precisa de engenharia de contexto. Né, que agora é um novo prompteiro e vai vender curso isso aí. Isso é bom. Então eu vejo que o prompt está se transformando assim. E assim, o que eu vi, né, experimentando também, utilizando muito inteligência artificial é realmente saber fazer as perguntas. Só que para você saber fazer as perguntas, ou que você tá falando de contexto... Primeiro tem que saber português, né? Tem vocabulário. Isso aí tem... Então, mas para você saber fazer as perguntas... Ou dar o contexto, você tem que ter uma bagagem técnica interessante. Então, tipo, faça uma arte de marketing para mim, para eu colocar no Instagram. Aí, tá bom. Eu lá o negócio. Ficou uma porcaria. Mas lógico, você não falou o que você queria. Aqui eu tenho uma dica, Joe. Aqui eu tenho uma dica que eu acho que pode ser útil para quem não sabe disso. Quando você quer fazer alguma coisa e você só tem essa ideia vaga na cabeça, você pede para a IA não executar, pede para ela analisar o teu prompt e gerar um melhor. Legal. Entende? Aí o que ela vai fazer? Ela vai basear no que ela tem na memória dela lá e vai te sugerir. Vai falar, eu sugiro essas 15 funcionalidades. Aí você devolve, não, eu quero só essas 7. Porque faz sentido para você. Sozinho você não teria pensado nas 7. Sim. Mas com o apoio dela, você acaba construindo um prompt melhor. E essa dica, cara, você já tinha me passado algo assim, né, em off aí, outras épocas, e eu tenho usado pra caramba. Isso ajuda, cara. Sim. Como isso ajuda. Eu quero que você dê alguns exemplos aí, eu queria entrar nesses exemplos. Você me deu uma dica uma vez de multi-agentes. Cara, aquilo mudou minha vida com inteligência artificial. Aquilo lá é bacana, hein? Assim, eu tenho duas dicas aqui que eu acho que são bacanas, porque elas não são tão complicadas e são coisas que me ajudam no dia a dia. Eu uso sempre, né?
A primeira é essa sobre multiagentes, que pode ser aplicada a qualquer área, desenvolvimento, marketing, estratégia, né, qualquer coisa. E a outra é uma que eu uso para leitura de livro, que também me ajuda demais. Tá bom. Então vamos começar pela primeira, que é a dos multiagentes? Bora. Tá. Assim, quem estuda mais a fundo, especialmente quem é desenvolvedor, sabe o que é agente, né? Agente vamos dizer assim, um programa que vai executar de forma autônoma uma tarefa e te devolver um resultado. É um programa que vai, né? Inclusive, eles podem ser disparados para resolver uma tarefa em vários agentes. Você não precisa pôr um agente só. Então, eles funcionam até em paralelo, vamos dizer assim. Né? Até esse é um dos grandes problemas que o pessoal vê hoje, né? Como gerenciar paralelismo de agente, né? Quando um depende da resposta do outro, acaba serializando, né? Mas enfim. Isso aí tá cabeça de programador aí. Aí a gente vai complicar muito a explicação. Agora, o que acontece? Você pode, enquanto prompteiro, se beneficiar também dos agentes múltiplos. E isso basta um prompt bem elaborado. O que você pode fazer? Por exemplo, eu quero, sei lá, escrever uma estratégia para a entrada de mercado do jogo da cobra no mercado brasileiro. Né? Eu quero um jogo da cobra inovador. E aí você, mas eu não sei inovar o jogo da cobra, né? Eu só gosto do jogo da cobra, eu tenho uma ideia assim, será que é boa? Aí você vai fazer o quê? Você vai pedir para o prompt analisar a tua ideia e expandir ela. E você quer que ele expanda com 4 agentes ao mesmo tempo. E você dá uma tônica para cara. O primeiro agente ele é mais conservador, o segundo ele é super inovador. O terceiro agente vai validar o que os outros 2 vão fazer. E o quarto vai pensar do ponto de vista do usuário. E você larga os bichos para processar. E aí eles vão tendo ideias, analisando, partindo da tua ideia inicial, né? E no final eles compilam todas aquelas ideias e te apresentam em turnos, em rodadas. Então assim, terminou de pensar na primeira rodada, eles vão te apresentar, a gente tá achando isso daqui. Cada um apresenta seu ponto de vista. E aí você fala o que você achou, o que você gostou, o que não gostou. Aí com base nisso, uns podem ler as ideias dos outros, pegar feedback e na segunda rodada melhorar a ideia. E vai fazer quantas rodadas quiserem. Existe um estudo, né, de agentes que diz que depois da 5ª rodada, e no número máximo de 7 agentes, você começa a ter perda de raciocínio. Eita. Então, assim, não é bom ter muito agente demais, nem rodadas demais. Você não vai melhorar a ideia, entendeu? Entendi. Às vezes até piora. Então tem essa dica aí também. Você não tinha me passado, não. Tá fazendo 200 rodadas? Não, eu coloquei um monte de agente lá pra pensar pra mim, pô. Enfim, deteriora. Outra coisa, se você pôr os 4 agentes para fazer a mesma coisa, não é ruim também. Eles vão ter perspectivas diferentes da mesma ideia. Então, dependendo do que você quer resolver, né, funciona melhor. Aí, ao final, você vai ter, então, construída uma ideia de uma forma bem mais sofisticada, partindo de uma descrição incipiente que eu quero pôr o jogo da velha no mercado brasileiro com inovação. Isso se aplica, gente, para fazer um software novo, para fazer uma peça de marketing, para ter uma estratégia de gestão, uma ação de RH, o que quer que você queira. Sim. Eu ouvi uma vez um gestor falando que ele tinha um conselho da empresa dele, né? Meus conselheiros agora são IA. E aí ele citou um exemplo. Eu tenho Jesus Cristo, eu tenho Warren Buffett, eu tenho... Mas por quê? Porque tem literaturas a respeito, né? Jesus Cristo pode ser de cultura, né? E aí o que ele falou? Então, quando eu tenho um problema para resolver, né, em determinadas esferas, eu coloco lá e eu peço a perspectiva de cada um. O Warren Buffett, o que ele pensa sobre isso? Mas o que Jesus Cristo, o que ele pensa sobre isso e tal? E qual conselho eles me dariam? E daí aquilo traz uma visão, percepções diferentes do que ele não conseguiria ter. Eu falei, mas cara, como é que esse cara criou isso, né? E na minha cabeça, e os primeiros experimentos que eu tive com inteligência artificial, cara, você tinha que subir um negócio para você soltar uma thread com um agente, outra com outro agente, outra com outro agente, fazer tudo como é que a gente chamava de orquestrador, né? Isso. Fazer uma orquestração. Vai usar um LangChain, um Crew AI, alguma coisa Eu falei, cara, isso aqui vai ser muito difícil pra galera fazer. Pro prompteiro não dá. Exatamente. Aí quando você me mostrou um exemplo de prompt multi-agentes, eu falei, pô, cara, isso aqui muda tudo, velho. Sim, fica bem mais simples.
E eu criei um exemplo prático, assim, e eu falei, pô, mas quem que eu vou colocar para discutir esse assunto? Fui debater um negócio de marketing lá, eu falei, cara, eu vou pegar os grandes nomes do marketing e vou colocar aqui. Aí. Eu vou pegar o Simon Kotler. Sinek, peguei o Kotler, peguei o Godin, que fala muito sobre comunidade e tal, e botei lá e deixei os caras debater e analisar. E é sensacional, cara, sensacional. Eu quero até puxar um gancho aqui. Pessoal, se vocês querem um exemplo aí de prompt desse tipo, o Rodrigo tá com um espaço no fórum, na Casa do Desenvolvedor. Vou pedir pessoal aí da nossa produção deixar o link. Se possível, coloca um QR Code aí pro pessoal entrar lá, né, Rodrigo? E aí você dá essas dicas aí. Que, Sim, para mim, colocando. Esse prompt multi-agente tá lá, se eu não me engano. Se não tiver, eu coloco. E tem uma série de prompts que a gente está alimentando sempre, com ideias novas e tal, então vale a pena acompanhar. Legal. Então, ó, cara, ficou curioso, quer aplicar um desses aí, ó, entra aí na Casa do Desenvolvedor, no fórum da Casa do Desenvolvedor, o Rodrigo tá apoiando a galera por lá também, então, bem legal mesmo. Cara, pra mim tá sendo muito útil. Te agradeço desde já, é sensacional, cara, porque você aplica muita coisa. Outro exemplo, né, que eu usei recentemente. Eu tenho um problema de vendas, né? E aí eu coloquei uma discussão entre um Customer Success, um analista de marketing focado em copyright, coloquei um analista de marketing focado em e-mail marketing e coloquei um desenvolvedor para discutir aquele problema. Porque esses são completamente diferentes, né? As Sim, leituras com e certeza. as soluções que cada um vai ter. Várias Cara, personas. Isso aí. eu me surpreendi demais com o resultado. Então, assim, cara, é muito legal. Muito legal. Eu tenho um outro, esse aí eu postei lá, tá lá no fórum pro pessoal, quem quiser copiar, que chama Sócrates. O que Sócrates faz? Eu percebi que, assim, a inteligência artificial, ela estava concordando muito comigo. Uhum. Então eu perguntava, cara, essa minha ideia aqui é boa? Ele, não, cara, isso essa é sua gostoso, ideia- né? Isso é gostoso. Essa sua ideia aí é fantástica. Como é que nunca ninguém pensou nisso antes, né? E eu, porra, cara, será que eu sou tão bom assim? Aí eu falei, não, esse troço tá errado, cara. Aí o que eu fiz? Eu fiz um bot que ele não é tão concordante, assim, que ele discorda. Uhum. Então, o Sócrates, você dá uma ideia para ele, uma premissa, uma crença, uma ideia de produto, o que quer que seja. E ele vai dissecar aquela tua ideia estruturalmente, mostrando, né? Você presume um monte de coisa. Que é o que você está presumindo com essa tua ideia? Isso. Será que isso aqui é verdade? Vamos explorar. Aí ele vai falando, não, isso aqui não é verdade, isso aqui é meia verdade. Então, a tua ideia está sentada em cima de falsas premissas ou crenças que você acha que são verdades. Aí ele depois vai falar assim, vamos tentar desprovar a tua ideia agora. Ele vai tentar desconstruir a tua ideia para desprovar. Mas no final ele te fala, ó, eu corrigiria assim. Aí ele te dá sugestões de como melhorar a tua ideia para ela ter mais consistência. Legal. Não fala, tá errado. Exato. Tá errado. Ele não é tão bom, nem tão bonzinho assim que fala que é fantástico e não tão chato também que vai te Desanimar ali. jogar água no chope, né? Então, eu uso bastante ele, cara. Uso bastante. Tá lá no fórum, lá pra quem quiser, tá? Ah, legal. Cara, então, a gente tava falando, né, sobre essa evolução dos prompteiros, né, e você, conectando com o bloco anterior, né, você falou sobre a função dos prompteiros, é construir esses tijolos para que outras pessoas Sim. consigam usar disso já pronto. Por exemplo, esse teu agente aí de Sócrates poderia estar disponível, né? Poderia ser um aplicativo, por exemplo. Poderia. Né? Isso exatamente, né? Pô, quero alguém que debata comigo qualquer ideia e ele vai... E ele já tá tunado, vamos dizer assim, para isso. Exato. Né? Eu acho que isso é muito legal. E o que eu tô vendo também de movimento, aí dentro da própria Tecno, é essas especializações, sabe, em pontos específicos. Vou dar um exemplo. Lá na Tecno a gente tem uma discussão sobre contratos. Então, quando você vai fechar com uma empresa muito grande, geralmente... Fazer análise, mandar para advogado, né? E o que a gente foi percebendo aí na prática, né? Que, assim, a grande parte das discussões sobre o contrato, não é que o cliente queria que mudasse o contrato, é que não ficou claro para ele. Sim. O que estava no contrato. Então, cara, pô, aquilo,
Você tinha que ficar, não, vamos. Aí marca uma reunião, aí o cliente aciona os advogados lá de dele, a gente acionava os advogados lá de cá, e ficava aquelas discussões intermináveis, sabe? E a gente foi amadurecendo até o ponto que a gente cria um agente que começa a responder dúvidas sobre o nosso contrato. Então hoje o cliente questiona, fala assim, eu queria que tivesse isso e aquilo. Cai para o nosso vendedor. Ele não é um expert em contratos. Sim. Mas a gente cria um agente que ele faz o quê? Ele olha o nosso contrato e fala, olha, isso que o cliente está em dúvida ou ele está inseguro, no nosso contrato ele tem na cláusula tal. Sim. E trata assim, essa... Aí treinou, né, pra ele não falar coisa errada também. Exatamente. Cara, e é isso aí, meu, tá resolvendo um monte de pepino pra gente, porque o vendedor passou a ganhar o quê? Sim. Uma ferramenta que ele não tinha antes. Ele tinha que acionar o jurídico, aí Exato. abrir um chamado pro jurídico, o jurídico lá no meio daquele monte de coisa ia analisar e tal, ele demorava. Esse é um ponto, Joe, que é importante frisar aqui pro pessoal, que não adianta você dar para o usuário, por exemplo, o vendedor vai lá, sem consultar a empresa, joga o contrato e pergunta se aquilo pode ou não pode, que é o que acontece muito hoje. Você larga a LLM lá, a inteligência, para o cara usar o ChatGPT, tem que tunar. ele vai validando as coisas por conta. Isso é perigoso. Aqui entra o papel do especialista, né? Ele tem que construir o GPT, o prompt, Isso. que é o tijolo que eu falo, que aí o usuário pode usar com segurança. Isso. Ou com um pouco mais de segurança, vamos dizer, né? Do contrário, você está exposto a muito risco. Seja com contador, com advogado, com desenvolvedor, qualquer um deles. Sim. Ter isso, claro, é muito importante. Sim, a gente tem um grupo lá que depois que ele submete, ele falou, olha, o assistente me sugeriu isso aqui, ó. É isso mesmo, tal. E a gente, mas a discussão fica assim, cara, Que rápida. empresa hoje tem uma política de uso de inteligência artificial dentro da empresa, né? Tem que ter esse documento. Sim. Fazer uma política do que pode, o que não pode, e de maneira que pode, de maneira que não pode. Então, são preocupações que a gente não tinha que agora passa a ter que ter, né? Pessoal, assim a gente chega no final desse episódio e hoje a gente discutiu a inteligência artificial e como que ela está moldando o futuro das software houses e o impacto dessas transformações no dia a dia das equipes. E a gente espera que essas ideias que a gente compartilhou aqui tenham sido úteis para quem está buscando entender e aplicar a IA na prática no seu trabalho. Eu quero agradecer muito por você ter nos acompanhado até aqui e até o próximo episódio.